aconteceu. O que não pode é assim, acontece um acidente e fica por isso mesmo, né? Não dá. E atenção, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, divulgou hoje que a dívida da prefeitura é de quase 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Ao vivo, Danilo Caixeta está comigo. Danilo hoje tem sido o repórter terror, né? Vai em tudo quanto é coletivo. A pergunta que arranca a paciência dos entrevistados é sempre dele. Caixeta, vamos lá, conta pra mim. A gente já falava ontem, anteontem, que o oficial lá no meio do ano eram 250 milhões, mais ou menos, lá no meio do ano. Agora o prefeito Odelmo já chegou ao número, 400 milhões, ou pelo menos perto disso? Boa tarde. Henrique, mais precisamente 391 milhões. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, essa coletiva que foi dada hoje pelo prefeito Odelmo Leão, na companhia de membros da equipe econômica do governo, a Secretaria de Finanças, o Contador-Geral, a Procuradoria-Geral também. O que o Odelmo disse? Ele fez um levantamento dos últimos 4 dias, desde a segunda-feira, quando ele assumiu efetivamente o governo de Uberlândia, e levantou que a dívida deixada pela administração anterior até o momento é de 391 milhões de reais. Diante disso, o prefeito decretou estado de calamidade financeira do município, porque não há condições de pagar essa dívida nesse montante agora, Rick. E tem mais informações. O que esse estado de calamidade financeira quer dizer? Isso pode facilitar para o governo fazer negociações, para o governo postergar pagamentos, para o governo fazer dispensa de licitação e contratos emergenciais em alguns setores. Essa, aliás, é outra preocupação do prefeito Odelmo Leão, uma vez que muitos dos contratos que venceram no dia 31 de dezembro não foram prorrogados pela administração anterior. Isso fez com que, por exemplo, a merenda escolar e o transporte escolar, que tem que estar pronto para começar a funcionar nos primeiros dias de fevereiro, quando do início das aulas novamente, do ano letivo, isso ainda não tem previsão para acontecer. Então o prefeito vai ao Ministério Público tentar negociar com eles, com o Tribunal de Contas do Estado, para fazer contratos emergenciais e garantir o funcionamento dos serviços. Mas, Rick, dessa dívida de 391 milhões de reais, o prefeito disse que aproximadamente 105 milhões são dívidas empenhadas. O que quer dizer isso? Aquelas dívidas reconhecidas pela prefeitura, serviços que foram prestados ou contas que já foram reconhecidas, como folha de pagamento, despesa com funcionalismo público, e isso chega a 105 milhões de reais. Mas o restante, cerca de 296 milhões de reais, são dívidas que ainda não foram confirmadas, elas não foram reconhecidas pela administração. Isso é um problema, porque o município agora vai ter que fazer uma auditoria em todas essas dívidas para depois fazer o reconhecimento, para depois fazer uma previsão de pagamento. Uma situação como, por exemplo, das entidades que administram a saúde pública de Uberlândia, Fundação Maçônica, Fundação Sal da Terra, essas entidades do terceiro setor, elas também estão com os repasses atrasados. Mas essas dívidas delas não foram empenhadas, quer dizer, elas não foram reconhecidas ainda. Então o prefeito não pode fazer o pagamento de imediato. Onde está o problema, Rick? O 13º salário desses funcionários da saúde não foram pagos e não podem ser pagos. Ainda que o município tivesse dinheiro em caixa para fazer o pagamento hoje, ele não conseguiria fazer porque as dívidas não foram empenhadas, Rick. Mas me permita uma pergunta. Esse reconhecimento é um reconhecimento padrão. Sai um governo e entra outro governo, ele precisa ser feito, porque o prefeito que está entrando, ele vai glosar. O que é glosar na linguagem jurídica e econômica? É conferir o que está sendo devido e o dinheiro para poder pagar. Ou seja, olha, prestei tanto de serviço, aqui estão os comprovantes e tal. Isso. Agora, vamos lá. Se nós estamos falando aí de 290 milhões, talvez um pouco mais, o prefeito vai ter que levar aí pelo menos 3... Não, mas o nosso diretor está lembrando 390, mas a gente já descontando os 100 e os 105 que ele reconhece, sobra no 290. Ele vai levar muito tempo para poder checar isso, não dá para fazer isso tudo dentro desse mês não, Caixeta. Então, esses fornecedores já sabem que eles vão receber daqui um mês, daqui 2, ou vão parcelar isso e mais vezes. Ele chegou a argumentar isso lá? Falou sim, Rick, que primeiro o que é a medida? Primeira coisa, o governo chegou,
foi identificar qual era a dívida real da prefeitura, empenhada e não empenhada, reconhecida e não reconhecida. Ok. Feito isso agora, será nomeada aquela comissão das dívidas públicas que vai analisar, fazer isso aí que você acabou de dizer. Conta a conta, o que foi prestado, o que não foi prestado, o que é devido, o que não é devido. E a partir daí é que pode ser feito o empenho e aí vai ser feita uma programação de pagamento. Isso é, né, Rick? Quando tiver dinheiro. Mas aí a gente pergunta, quais são as soluções? Bom, o prefeito ainda não tem uma solução palpável, não. Ele disse o seguinte, que tentou, junto à Caixa Econômica Federal, fazer um empréstimo financeiro, mas empréstimo para pagar dívida não é permitido pelo Tesouro Nacional. Ele tentou também fazer um adiantamento da folha de pagamentos, aquela negociação que é feita com o banco, mas a Caixa também disse que não podia fazer. Agora, uma terceira alternativa, e talvez seja a luz no fim do túnel, é fazer uma parceria na área de saneamento e abastecimento. O prefeito não quis dar detalhes que tipo de parceria é essa, mas disse que hoje ele vai almoçar com o presidente da Caixa Econômica Federal, que está em Uberlândia, e vai apresentar para ele as dificuldades e as propostas para ver o que o banco, que é estatal, pode fazer para tentar ajudar a Uberlândia. Fato é, existe marcado já para o meio do mês ali, dia 16, 17, uma nova sessão extraordinária na Câmara Municipal para discutir, inclusive, isso, que é o pagamento dos salários atrasados dos servidores públicos, e o prefeito espera até essa data realmente ter uma solução para apresentar à Câmara e aí resolver o problema. Então, gente, enquanto isso, os salários vão continuar ainda sem pagamento, não há previsão. O que o prefeito disse que paga na semana que vem é os salários, Rick, dos servidores da educação. Esses que estão de férias, que entraram de férias agora, férias escolares, esses serão pagos na semana que vem. Tá certo, Caxeta. Mais detalhes nós teremos no Jornal Paranaíba logo mais à noite, e aí já associando com um comentário, com a análise do caso, ok?